Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, primeiro reforço pós-janela de transferência já está em solo tupiniquim, tá? Chegou hoje de viagem o peruano André Carrilho, que vem de um time árabe que eu prefiro não pronunciar o nome, mas para assinar um contrato até julho de 2025. Pois é, menos de um ano de contrato, não sei se por conta da idade ou por outros problemas, mas não é um contrato tão longo quanto normalmente fazem. Enfim, nessa chegada ao Brasil, ele deu aí suas primeiras palavras como jogador do timão e afirma estar bem fisicamente, afirma estar pronto para jogar e ansioso para entrar em campo. Só que nessa, eu confesso que prefiro esperar o aval da comissão primeiro, porque tem todo aquele lance dele tá vindo da Arábia, o último jogo que ele fez foi no dia 23 de agosto, na primeira rodada do campeonato, e por apenas 15 minutos. Então, acredito que vai levar sim um tempo para ganhar ritmo, para se adaptar ao Brasil e principalmente estar 100% para não ter qualquer lesão logo de cara. Lembrando que com o Coronado foi bem assim, né, fiel? Anos de Arábia, veio de outra rotação, o corpo pediu socorro e não aguentou muito tempo. E detalhe, eu não sei que horário você está vendo esse vídeo, mas só para explicar, o Corinthians tem até hoje, às 7 horas da noite, para inscrever tanto ele quanto o Depay no bid, e imagino até que já deve ter feito isso, para que ambos possam estar à disposição na Copa do Brasil. Do contrário, só poderão jogar o Brasileirão, que vai até o dia 20 de setembro, e a Sula até o dia 13, certo? E é isso, eu já até falei um pouquinho do Carrilho aqui, cara, mas é uma contratação muito boa, principalmente pela polivalência que ele tem. Apesar de ser um ponta direita de origem, o cara joga em praticamente todas as posições do meio, no ataque também faz a direita, esquerda, se brincar joga até de centroavante, então é meio que um faz tudo e vai ser um coringa interessante pro Ramon, que já conhece ele dos tempos de Al-Hilal. Inclusive eles conversaram nessa vinda ao Brasil e meio que já devem estar se acertando antes da estreia. Só não imagino que ele vá ganhar titularidade logo de cara, tá? A não ser que o Ramon, sei lá, adapte outro esquema com 3 atacantes, a tendência é que ele seja reserva do Tales por enquanto, fechou? De todo jeito, seja bem-vindo ao bando de loucos e vai Corinthians! Bom, você começa a ver que a emoção tá ficando grande na torcida quando depois de Memphis Depay querem trazer o Sérgio Ramos também. Pois é, um dos maiores jogadores de todos os tempos aos 38 anos de idade estaria vindo para o Corinthians. Pois bem, o que aconteceu para essa história vir à tona tão de repente foi o seguinte: o Vinícius Cascone, que é o secretário-geral do clube, passou a seguir o irmão do jogador, que é o empresário dele, e alguém que é muito antenado nisso, que fica o dia inteiro vendo essas coisas, descobriu e quando foi ver, já se falou até que o jogador teria sido oferecido, isso pela manhã de hoje, tá? Só que assim, eu não sei se isso procede ou não, se ele foi oferecido, se ele quer jogar aqui, não sei o quanto isso procede. O fato é, o Vinícius Cascone, que foi o mesmo que participou das negociações com o Depay, ou melhor, com o Memphis, começou a seguir o irmão, que é o empresário do jogador. Só isso, o que também não tem nada de muito normal, vamos combinar. Claramente tem alguma intenção nisso aí. Só que assim, fiel, uma curiosidade interessante sobre tudo isso, tá? O salário do Sérgio Ramos hoje no Sevilha é de 2 milhões de euros por ano. Sim, 12 milhões de reais para o maior zagueiro de todos os tempos. Mas isso é porque é o clube do coração e é mais o valor simbólico do que de fato o custo real dele para qualquer outro clube do mundo. Por exemplo, se ele viesse para cá, seria no mínimo 1 milhão de euros por mês e não existe cogitar uma contratação do tipo, primeiro pela questão financeira, né, é inviável mesmo que alguma empresa ajude a pagar, e segundo que tá mais fácil ele se embicar numa Arábia Saudita da vida ou até se aposentar do que jogar no Brasil. Infelizmente é a verdade, cara, ele vai vir pra aqui fazer o quê? Qual motivação ele vai ter pra jogar? Então, apesar de gostar de ver nomes como o dele sendo especulados por aqui, digamos que a chance disso acontecer hoje é 1 de 10, tá? É mais fácil, sei lá, buscar o Barbosa do Botafogo do que ele, fechou? Cara, quando eu falei que a Leila só estava com inveja da contratação do Memphis, não era só zoeira não, tá, fiel? É o único motivo real para ela estar pedindo fair play financeiro tão desesperadamente aqui no Brasil. Porque ontem, o Luiz Fabiani, da Rádio Itatiaia, trouxe aí dados concretos, mostrando que o custo do holandês vai ser muito menor pro Corinthians do que Yuri Alberto e Pedro Raul, por exemplo. Acredite se quiser. Mas especulando que o custo do jogador será de 80 milhões de reais no contrato todo, e isso imaginando que ele vai bater todas as metas estipuladas, só nessa, a Esportes da Sorte já vai bancar praticamente 60 e os outros 20 que ficariam pro clube não dariam nem 1 milhão por mês. Já o Pedro Raul, só para trazer já foram 25 milhões. Pá, de cara 25 milhões. Aí de salário, recebendo 750 mil por mês e mais 13º em 5 anos de contrato, daria 49 milhões. No final das contas, 73. Já Yuri Alberto, esse eu nem preciso falar. Apesar de ter correspondido no começo, ter vendido camisa, querendo ou não, valeu um pouco do valor investido, fora os jogadores que o Corinthians teve que envolver
envolver só para trazer o Yuri para cá, que não tem como mensurar um valor, em 5 anos de contrato que ele fez com o Timão, imaginando que ele recebe em torno de 1.700.000 por mês, dariam 110 milhões de reais o contrato inteiro. Então assim, por que vocês acham que ninguém reclamou quando os dois vieram? Ninguém fez essas contas de salário com eles, mas agora com o Depay tá todo mundo aí, ó. Ah, vai receber tanto por mês, o Corinthians vai falir. Por que será? Bom, acho que nem preciso dizer. Enfim, como eu disse lá atrás, fiel, se a diretoria achar um ramo para esses dois, vai ter uma economia bem interessante. Mas o custo do Memphis pro Corinthians não vai ser tão absurdo quanto está parecendo para os rivais e principalmente para a imprensa. Fechou? Cara, você vê como é importante ter um profissional em cada área da diretoria, né? O subestimado Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Corinthians, comentou em entrevista ao All Sports nessa manhã o que ele achou da janela de transferências do clube e como é que ficou o saldo para ele no final das contas. Pois bem, dessa janela, o próprio Fabinho comenta que entraram 49 e que gastaram 30 milhões de reais para montar o elenco. Ou seja, tiveram um lucro operacional de 19 milhões de reais, porque de contratação, grande parte veio com passe livre, incluindo o holandês e o peruano. Então acabam não entrando nessa conta por mais caro que vão custar para o clube. Além disso, ele explica que desses 30 milhões, apenas 9 serão gastos esse ano e que o dinheiro da venda do Wesley pro Al Nassr, cerca de 60% de 110 milhões de reais, serão destinados a pagar a dívida por Ranieri, Mateuzinho e algumas outras também. Ou seja, no final das contas, o Corinthians gastou pouco, trouxe 9 reforços e dos 9, sei lá, 6 são titulares hoje. Então, quando o presidente falou lá atrás que traria 4 reforços de peso, talvez ele não estivesse brincando, mas eu também duvido que ele imaginava chegar nesse ponto. O fato é, fiel, o Fabinho Soldado, imagino que com muito auxílio lá dentro também, fez uma janela muito boa, pagando pouco, conseguiu aparar muitas arestas que esse elenco tinha, e tudo isso sem falar praticamente nada, trabalhando quietinho na dele e fazendo acontecer. É isso que deveria ter acontecido desde o começo do ano. Já era para ter um profissional como ele na diretoria há muito tempo, mas tá tudo certo também, né? Acho que o Augusto aprendeu mais essa. Bom, e depois do evento da NFL na Neoquímica Arena, né, Fel? O Corinthians entrou na pior parte da festa, que é a hora de arrumar bagunça, né? Dentre tantas mudanças que a diretoria fez para comportar o evento, o gramado é o que a torcida mais se preocupa, é o que teve mais danos também, mas, segundo informações, a avaliação é que ele está melhor do que o esperado, embora precise de alguns reparos para o jogo de quarta. Então, imagino que até lá, o gramado vai estar em boas condições já, talvez não nas melhores, imagino até que com algumas marcas, né, da NFL ali, do futebol americano, mas o suficiente para um bom jogo, tá? Além disso, diferente do que foi falado, fiel, não vão manter as arquibancadas provisórias no setor leste, que deram 1.140 lugares a mais para a arena, fora que o setor norte também vai voltar a ser como antes, sem as arquibancadas. Então, a arena que recebeu o maior público de sua história, mais de 47 mil torcedores, deve voltar totalmente ao normal na Copa do Brasil. Se bem que as arquibancadas provisórias nem eram uma ideia tão ruim assim, né? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!